Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que expropriação de terra por cultivo de plantas psicotrópicas pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não teve culpa. Pois não. Os ministros analisaram recurso em que o Ministério Público questionava a expropriação pelo INCRA de uma fazenda em Pernambuco, em que a Polícia Federal encontrou mais de 6 mil pés de maconha. O MP alegou que se o plantio da droga ocorreu sem o conhecimento do proprietário, a terra não poderia ser expropriada. O relator, ministro Gilmar Mendes, destacou que a expropriação pode ser afastada se o dono da terra demonstrar que não ocorreu em culpa. Mas, no caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região demonstrou a participação dos proprietários, ainda que por omissão. O plantio da droga atingiu 2 imóveis com matrículas distintas, ambos com proprietários falecidos. A ação de expropriação foi contestada pelos herdeiros, que confirmaram ter a posse dos imóveis. A responsabilidade de apenas um dos condôminos é suficiente para autorizar a desapropriação de todo o imóvel. Eventual acertamento da relação entre os proprietários deve ser providenciada em ação própria. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que invigilando ou ineligendo. Eu acho que essa é uma boa solução, porque afasta a responsabilidade puramente objetiva, que eu teria dúvida de consagrar, sobretudo sem lei, porém, de certa forma, promove uma inversão do ônus da demonstração. É possível, sim, a interpretação que consagra uma presunção juris tantum de dolo ou culpa, com a consequente inversão do encargo probatório. A expressão da Constituição, ela visa exatamente a fazer uma distinção entre a desapropriação e a expropriação. Aqui é caso de expropriação, que é uma hipótese de desapropriação com fisco, que tanto quanto pude pesquisar, vem prevista essa expropriação na Convenção de Viena contra o tráfico de entorpecentes, está na nossa Constituição, e eu cito aqui vários países que tratam do denominado confisco alargado, que é mais ou menos isso que a nossa Constituição preconiza. Com esses fundamentos, e depois fazendo a juntada de voto, eu acompanho integralmente o voto do Gilmar Mendes. Como o recurso teve repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser aplicada por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Ainda durante a sessão, por 7 votos a 3, o plenário declarou inconstitucional resolução do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que permitiu a reeleição para a presidência, desde que observado um intervalo de 2 mandatos. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia. De acordo com a presidente do STF, a lei orgânica da magistratura proíbe a reeleição. As disposições da Lei Complementar 35, de 1979, definem regime jurídico para a magistratura, viabilizando o tratamento nacional uniforme, válidos, portanto, para todas as instâncias e tribunais do território nacional, para as questões do Poder Judiciário, garantindo a necessária independência e autonomia para a devida prestação jurisdicional, observadas as peculiaridades locais, sem deixar de se ter um único estatuto constitucional a ser obedecido em todas as instâncias e por todos os órgãos do Poder Judiciário. Não contrariando a Constituição da República, essas normas devem ser obrigatoriamente observadas pelos tribunais ao elaborarem seus regimentos internos e demais atos normativos. Na espécie vertente, ao estabelecer a possibilidade de, aspas, o desembargador poder ser novamente eleito para o mesmo cargo, desde que observado o intervalo de 2 mandatos, fecho aspas, o plenário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na minha compreensão, contrariou as balizas estabelecidas no artigo 102 da Lei Complementar 35 de 1979, recepcionado pela Constituição da República nos termos do artigo 93.